Existe um indicador que você deve dar preferência na hora de analisar uma ação para investir agora, em 2021, tá? A gente está passando por um cenário na economia que há mais de 6 anos não acontecia. 6 anos atrás, tinha 13 milhões de pessoas a menos investindo na bolsa. A maioria das pessoas nunca passou por um cenário como esse, um cenário de aumento na nossa taxa Selic. Isso tem interferências diretas nas ações. Diretas, e não é só uma, são 1, 2, 3, 4 interferências, e você deve prestar atenção em um indicador, em um critério, em um ponto de atenção na hora de analisar uma ação para investir, para você não investir naquela ação que parece ótima, que é super comentada, mas ela pode vir a falir daqui 1, 2, 3 anos. Isso já aconteceu outras vezes na história, e se você não quer dar esse mole, quer entender esse contexto, esse vídeo é justamente para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar para também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, um investidor ou uma investidora sempre em alta? É uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Tanto em momentos de crescimento da economia, quanto em momentos de crise. E é óbvio que é sem fazer day trade, forex, opções binárias, especulação de curto prazo, nada com essa bobageira que só vai te fazer perder dinheiro. Estou falando de uma forma madura de se investir, um método comprovado e validado no longo prazo. Eu sou o Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é o indicador mais importante de ações para você analisar em 2021. Vamos lá, vamos partir para a base, vamos alinhar conhecimento. Vou te pedir se você já tem algum conhecimento sobre investimentos, sobre bolsa de valores, sobre ações. Vamos voltar para a base, que geralmente o problema está aí, tá? O que é uma ação? É muito bom a gente ter isso claro em mente. O que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma parte de uma empresa. Então, quando eu digo eu vou comprar ação, eu vou comprar uma ação na bolsa, eu vou investir em uma ação na bolsa, o que eu estou fazendo na prática? Na verdade, eu estou dizendo, eu vou me tornar sócio de uma empresa. Eu vou comprar uma parte de uma empresa. Porque quando eu compro ações, quando eu invisto em ações, é justamente isso que eu faço. Uma ação relacionada a uma empresa nada mais é do que um tijolo de um apartamento. É uma parte. Então, qual é a menor parte? Falando num termo técnico aqui, ó. Qual é a menor parte do capital social de uma empresa? Uma ação. Então, a menor parte do capital é uma ação. O capital de uma empresa é uma ação. Então, sabendo que quando eu estou investindo em ações, eu estou comprando uma empresa, onde que está meu maior foco? Na empresa, não na ação. E vai fazer total sentido porque eu vou te falar agora, tá? Como que funciona uma empresa? O que é uma empresa e como que funciona? E aí eu vou chegar, depois disso, no cenário atual que a gente está vivendo, que é diferente do que aconteceu nos últimos 6 anos, quando tinha o quê? 500 mil pessoas investindo na bolsa. Hoje tem praticamente 4 milhões nesse momento, nessa data, 4 milhões de pessoas. Então tem muita gente que nunca passou por esse cenário que a gente está passando agora, nem sabe que cenário a gente está passando, nem sabe os riscos que isso traz, tá? E eu quero te dar clareza de tudo isso para isso não ser um risco para você, porque é um risco quando você desconhece, quando você não está preparado. Quando você está preparado, isso passa a não ser mais um risco, porque você está pronto para que aquilo venha acontecer. Então o que é uma empresa? Tá? Uma empresa nada mais é que uma entidade que vende produtos ou serviços, tá? Vinícius, está muito teórico esse negócio, está muito termo técnico. Calma, a gente vai chegar lá, tá? Essa empresa, então, o objetivo dela é vender produtos ou serviços, tá? Essa empresa, como que ela é constituída? Como que ela nasceu? Como que ela surgiu? Ela surgiu da união, né, do patrimônio dos sócios, dos donos, ou do dono, que ele foi lá, colocou um dinheiro, fundou a empresa e possivelmente, provavelmente, até eu arrisco dizer, que ele conseguiu crescer a empresa, ele conseguiu alavancar a empresa, ele conseguiu aumentar a empresa por meio do quê? Dívida, por meio de endividamento, né? 99% das empresas que têm ações na bolsa, elas têm dívidas. É sobre isso que a gente vai falar, sobre endividamento. 99% das empresas que têm ações na bolsa têm dívidas e dívidas bem altas, tá? Só que isso até um certo limite é bom para elas. Como assim, Vinícius? Ter dívida é bom? Eu sempre aprendi que ter dívida não era bom. Ter dívida é algo ruim, eu preciso eliminar as dívidas, eu preciso investir meu dinheiro. Calma. No contexto das empresas que têm ações na bolsa, são empresas que elas têm um faturamento maior. E por elas terem um faturamento maior, elas se encaixam num regime tributário. Meu Deus, está complexo isso. Vamos lá.
As empresas no Brasil, elas têm regimes de tributação a depender do faturamento que uma empresa tem. Não sei se você sabe como funciona ou não. A maioria das empresas que têm ações na bolsa, elas estão todas enquadradas no mesmo regime de tributação, tá? E esse regime de tributação faz o quê? Favorece a empresa caso ela tenha dívidas. Como assim? Por que é bom para uma empresa ela ter dívidas? Basicamente por dois motivos principais. Primeiro, quando uma empresa ela tem dívida, o que ela está fazendo? O que significa ter dívida? Ela pega dinheiro emprestado com o banco, ela pega dinheiro emprestado com investidores, ela pega dinheiro emprestado com uma instituição financeira e aí ela traz esse dinheiro para a empresa e reinveste no próprio negócio. Então, digamos que uma empresa, antes ela tinha R$1 milhão para ela investir e expandir o negócio. Agora ela conseguiu pegar um empréstimo de, digamos, R$500 mil. Opa! Ela consegue crescer muito mais, porque ela tem o 1 milhão dela e tem mais R$500 mil que ela conseguiu pegar de empréstimo. Então ela consegue fazer o negócio crescer mais, tá? Fazendo o negócio crescer mais, o objetivo é que dê mais lucro e assim por diante, de forma que ela consiga pagar as dívidas do empréstimo e ainda sobrar mais dinheiro, porque aí vai ser uma dívida boa, uma dívida que vai gerar mais dinheiro para a empresa. Só que tem outro ponto. Além de ser bom ela pegar um dinheiro que antes não existia, né, um dinheiro de terceiros, digamos assim, um dinheiro que não existia e ela conseguir fazer o negócio crescer, essas empresas, por causa do regime tributário em que elas se enquadram, elas conseguem abater o que elas pagam de juros na hora de pagar o imposto de renda, tá? Então, olha só, a empresa consegue pegar dinheiro emprestado, crescer mais, um dinheiro que não existia, então ela não conseguiria investir, gerando mais lucro. Opa, positivo. E ela ainda consegue descontar o que ela paga de juros na hora de fazer o pagamento de imposto de renda. Então ela tem uma vantagem tendo dívida. Agora, a depender do quanto de dívida que a empresa tem, esse é um fator determinante que pode gerar a falência de uma empresa. Por isso que hoje a gente vai falar sobre endividamento. Como analisar o endividamento das empresas? Por causa do contexto atual, do cenário atual, que é bem diferente do que a gente está vivendo aí nos últimos anos. É aquele negócio. Às vezes me perguntam assim, poxa, Vinícius, quanto que eu devo investir em cada investimento que faz parte do método investidor sempre em alta? Como que eu monto minha Magara? Quanto por cento eu coloco aqui e ali? Aí a pessoa me pergunta no direct no Instagram, eu não sei como você seleciona ações, eu não sei como você seleciona fundo imobiliário, eu não sei como você diversifica. É uma responsabilidade gigantesca eu te falar qualquer percentual. Se eu soubesse toda a trilha, todo o caminho que você percorre, seria muito mais fácil, mas eu não sei. Então, algo que pode ser bom, né, também pode ser ruim. Qual é a diferença do veneno e do antídoto? Qual é a diferença do veneno e do remédio? É a dose. Isso que vai mudar. Então, com o endividamento é a mesma coisa. A dose, se for pequena do endividamento, pode fazer a empresa crescer mais, lucrar mais, alavancar o negócio e pagar menos imposto de renda. Se a dívida for muito grande e combinar com o cenário que a gente está vivendo agora, isso pode gerar a falência da empresa. E o que acontece com você, investidor, investidora, se está investindo em uma ação de uma empresa e a empresa vai à falência? Basicamente, você perde todo o dinheiro investido nela. Se você tinha R$1.000 investido nela, você vai perder os R$1.000. Se você tinha R$2.000, vai perder os R$2.000. Se você tinha R$100, vai perder os R$100. Se você tinha 10, 100 mil reais, vai perder os 10 ou 100 mil reais. E é claro que eu não quero que isso aconteça com você. Só que empresas que dão bastante lucro em momentos de crescimento da economia podem ser as empresas que daqui 1, 2, 3 anos podem vir à falência se eu não cuidar esse negocinho chamado endividamento. Os investidores sempre em alta que estiverem assistindo agora podem falar aí nos comentários se endividamento não é um dos fatores chaves que o investidor sempre em alta sempre analisa antes de investir numa ação. É ou não é? É um critério chave para a gente conseguir selecionar com assertividade uma ação para investir. E por que esse critério endividamento ele cresce de importância agora? Porque a gente está vivendo um período de alta da nossa taxa Selic. O que é essa tal de taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, tá? Basicamente, quando a taxa de juros da economia, a taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, que é o nome dela, ela sobe, o que acontece? Os juros de todas as dívidas acabam subindo. Empréstimos, financiamento, crediário, tudo isso, tá? Empréstimo. Tanto para pessoas quanto para empresas. A maior parte da dívida das empresas está atrelada à nossa taxa Selic. Ou seja, se a taxa Selic sobe, as empresas
O juro que as empresas pagam pelas dívidas que elas têm sobe também. Então a gente está num patamar em que no início de 2021 a nossa taxa Selic era de 2%. Tá? E a projeção das 130 instituições financeiras de maior relevância aqui no Brasil, que erram todo santo ano com uma disciplina invejável e vão errar esse ano de novo também, mesmo sabendo que elas vão errar, é um norte que você pode ter para olhar e não confiar. Mas olha só, a projeção dessas instituições é que a gente termine o ano com essa taxa Selic, olha só, a 7%. Tá bem no cantinho, ó. Tá bem no cantinho aqui da minha imagem. A 7% ao ano, tá? E por que eu digo que eles erram com uma disciplina invejável? Porque é natural, não tem como prever o futuro. Não estou dizendo que eles são ruins. Mas olha aqui o quanto muda esses gráficos. A projeção era uma para o IPCA, para nossa inflação, subiu para caramba e não para de subir. Para o PIB, mudou totalmente, agora não para de subir. Para a taxa de câmbio, para o dólar, sobe, desce, de forma que, ao invés da realidade, olha que louco, ao invés da realidade bater com a projeção, o que acontece é que a projeção vai mudando e vai se adequando à realidade, ou seja, não adianta nada você seguir ou acompanhar projeções. Mas a projeção dessas 130 instituições financeiras de maior relevância do país é de que a taxa Selic vai terminar o ano em 7%. Só que no início do ano estava em 2%. E agora vai para 7%. Ou talvez cruze, tá? Pode chegar a 10% com tranquilidade ou até cruzar isso. Vamos traçar o seguinte cenário. Digamos que a taxa Selic vai de 2 para 7. O que isso significa? Que o custo da dívida das empresas vai mais do que triplicar em um período de um ano. Ou seja, o que as empresas estavam pagando de juros pelas dívidas até janeiro, talvez a partir de 2022 elas vão começar a pagar 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais e sabe-se lá, só Deus sabe até onde vai essa taxa Selic. Nossa taxa Selic já foi de 2 dígitos várias vezes, ou seja, mais do que 10%, mais do que 20% e pode ser que vá. E qual é o grande problema? Quais são as consequências disso, né? Se a taxa Selic sobe, o custo que as empresas têm, o custo da dívida das empresas sobe, ou seja, as empresas começam a pagar muito mais juros pelas dívidas que elas já têm, tá? Além disso, o que acontece? Quando a taxa, esse é o fator 1, tá? Se você quiser anotar, problema direto, o custo da dívida das empresas aumenta. Se o custo da dívida das empresas aumenta, elas têm que pagar mais juros pela dívida, o lucro da empresa cai. Faz sentido? Imagine que eu vou lá, vendo meus produtos, eu sou uma empresa de vestuário, eu vendo meus produtos, e aí chegou um momento em que eu preciso pagar imposto sobre o meu faturamento, sobre o meu lucro, eu preciso pagar imposto sobre o lucro. Só que antes de eu pagar o imposto sobre o lucro, eu tenho que pagar os juros das minhas dívidas, porque eu tenho empréstimo, eu tenho dívida, né? E aí eu pagava um certo valor, agora eu tenho um valor muito superior, 3 vezes, 4 vezes mais eu tenho que pagar. Então, no fim das contas, o lucro que eu tenho vai ser menor. Né? Porque eu tenho o lucro das minhas vendas, depois eu pago o funcionário, pago as minhas dívidas e depois sai o lucro. Então o meu lucro acaba caindo somente por conta da alta taxa Selic, tá? Então esse fator multiplicador aí da taxa Selic faz com que as empresas de cara lucrem menos. Você vai conseguir entender a importância das empresas lucrarem menos. Não estou dizendo que é positivo, é só a importância. Um segundo fator, quando a taxa Selic ela sobe, naturalmente fica mais caro para as pessoas pegarem empréstimo, fica mais caro para as pessoas pegarem financiamento, fica mais caro para as pessoas parcelarem em qualquer momento, tá? E o que acontece? As pessoas acabam consumindo menos. Pensa no seguinte, imagina você pensando em fazer um financiamento imobiliário, você pensando em fazer um empréstimo, você pensando em pegar um dinheiro emprestado. Quando a taxa de juros estava em 2%, era uma coisa. Quando a taxa de juros vai estar lá em 7%, digamos, é outra coisa. Poxa, eu vou pagar 7% ao ano? Esse é um juro bem alto, 2% ao ano era bem mais baixo. Então, quanto mais sobe a taxa de juros, menos as pessoas pegam empréstimo. Menos as pessoas pegam empréstimo, isso acarreta no quê? Menos as pessoas compram. Porque muita gente compra via empréstimo, via financiamento. E se tem menos pessoas comprando das empresas, o que acontece? As empresas vendem menos. E aqui está o grande problema. Olha só. Se você investe na ação de uma empresa super endividada, com endividamento muito alto, qual é o grande problema disso? A empresa, se ela tem muita dívida, ela vai ter que pagar 3 vezes, 4 vezes mais
juros pela dívida que ela já tem. Só que como isso já vai colocar o lucro dela lá para baixo, ou já vai fazer ela começar a dar prejuízo, porque é muito juro pela dívida. Só que como se isso não bastasse, com a alta da taxa Selic, as pessoas acabam consumindo menos, as pessoas acabam comprando menos, porque fica bem mais caro financiar, fica bem mais caro pegar empréstimo. Então, naturalmente, as empresas, além de terem que pagar mais juro pela dívida, as empresas vendem menos. E pensa no caso de uma empresa que paga 3 vezes mais juro pela dívida e ainda vende menos. Ela tem 2 fatores jogando contra ela. Tem 2 fatores fazendo com que ela lucre menos. Se ela vende menos, ela lucra menos. Certo? E se ela paga mais juro pela dívida, ela lucra menos. Então, esses 2 pontos aqui já podem fazer a empresa entrar para o campo do prejuízo. A empresa começar a dar prejuízo. Mas tem um terceiro fator, que ele é mais indireto. Ainda mais indireto. Tem o primeiro fator direto, que é sobre o custo da dívida. Tem o segundo fator, que é indireto, que é sobre o consumo das pessoas. E tem um terceiro fator, que é ainda mais indireto, que é o seguinte. O governo federal, o governo de qualquer país do planeta, ele também precisa de dívidas para pagar suas contas. E uma boa parte dessa dívida também é atrelada à taxa Selic. Então, quando a taxa Selic sobe, o que acontece? A dívida do governo acaba subindo junto. Só que a gente está num país chamado Brasil, em que o país ele gasta mais do que arrecada. O que significa isso? Significa que o país é super endividado. Ele não consegue arrecadar mais dinheiro do que ele gasta. Ele é um país gastão pra caramba, tá? Nesse caso, se a dívida dele aumentar ainda mais, de onde que ele vai tirar dinheiro? Só tem 2 saídas, tá? 3 saídas possíveis. A primeira é ele reverter esse quadro que acontece desde 2014, que é fazer com que o governo consiga arrecadar mais dinheiro do que gasta, tá? Como? Sei lá como é que ele vai fazer isso, tá? Uma alternativa é ele diminuir os gastos públicos. Só que eu não confio, eu não acredito. Eu acredito, isso é crível, mas eu não confio que o governo vai diminuir os gastos dele, tá? Uma terceira possibilidade é ele precisa arrecadar mais dinheiro para pagar essa dívida. Qual é a forma mais fácil dele fazer isso? É ele gastar menos ou é ele tributar? Ou é ele cobrar mais imposto? O que está acontecendo com essa nossa reforma tributária? O que vai acontecer em termos de imposto? Será que vai subir? Será que vai diminuir imposto no fim das contas? Querendo ou não, várias medidas vão sendo tomadas de forma que, mesmo que de uma forma meio velada, meio escondida assim, a gente pague mais imposto. Por quê? Porque o governo precisa de dinheiro, precisa tirar de algum lugar, e geralmente ele não vai tirar dele, ele vai tirar da população, para ele conseguir pagar essa dívida que está mais cara agora, porque a taxa Selic subiu. Então a gente está em um cenário que é super frágil para empresas endividadas. A gente está num cenário extremamente importante para a gente cuidar do endividamento. Porque se você investe na ação de uma empresa e essa empresa tem um alto endividamento, esse fator do aumento da taxa Selic vai fazer com que o juro pela dívida que a empresa paga aumente pra caramba, vai fazer com que as pessoas consumam menos, porque isso é um processo natural. Quando aumenta a taxa Selic, fica mais caro pegar empréstimo, pegar financiamento. As pessoas compram menos. Com isso, as empresas elas vendem menos e acabam lucrando menos. O custo da dívida faz a empresa lucrar menos. O aumento do custo da dívida, não das pessoas, mas dos governos, faz com que geralmente tenha um aumento de imposto. Geralmente aumente a carga tributária, e esse aumento da carga tributária faz tanto a empresa pagar mais imposto, quanto as pessoas pagarem mais imposto. E se as pessoas pagam mais imposto, elas acabam comprando menos porque sobra menos dinheiro no fim das contas. Então a gente tem aqui um cenário, um momento que a gente não vivia desde 2015 não sobe a nossa taxa Selic. Desde 2016 para frente, ela ficou estacionada ali entre 2015 e 2016 durante o período, e desde 2016 é só queda atrás de queda. Agora a gente voltou num novo período de alta, tá? Por conta da alta inflação. Então, quando que essa inflação vai ser domada? A gente não sabe. Não tem como saber, né? Basicamente, se você é um ser humano, você não tem como saber, independente do nível de conhecimento técnico que você tenha, né? Quanto mais você acha que você sabe, menos você sabe. Essa é a grande verdade. Isso é comprovado até cientificamente. Então, vamos lembrar de uma coisinha. Qual é o único fator que a gente consegue encontrar um padrão com o aumento do preço das ações? O lucro da empresa que está por trás da ação.
O que faz, Vinícius? Como que eu sei qual ação vai subir? Como que eu sei qual ação vai se valorizar? Simples. A ação daquela empresa que aumentar o seu lucro com o passar do tempo. Agora pega esse cenário. Alta da taxa Selic. O custo da dívida das empresas aumenta, o custo da dívida das pessoas aumenta, elas compram menos. Tudo isso diminui o lucro da empresa. Aumenta a tributação para as empresas e para as pessoas. Isso diminui ainda mais o lucro da empresa. E se diminui o lucro da empresa, o preço da ação vai atrás. Se a empresa entra no campo do prejuízo, o preço da ação vai atrás. O preço da ação vai ladeira abaixo. Então, quando eu me preparo para qualquer cenário, que essa é a proposta do método investidor sempre em alta, é fazer com que você consiga lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, tanto em momentos de crise quanto de crescimento da economia, para você estar pronto e preparado para esses momentos e conseguir ter paz investindo, sabendo que está fazendo a coisa certa, que vai ter resultado independente do que acontecer. Você precisa investir em ações com baixo endividamento, com pouca dívida. Por quê? Porque mesmo com a taxa Selic triplicando, se você cuida o nível de endividamento das empresas onde você investe, essa empresa ela tem um alto nível de lucro em relação à dívida. E aí, todo esse efeito de aumento no custo da dívida, todo esse efeito de aumento no custo da dívida, tanto das empresas quanto das pessoas, tanto das pessoas, das empresas quanto do governo, isso não vai afetar de forma muito forte a empresa. Isso vai afetar? Vai, com certeza. Vai fazer o lucro da empresa cair? Vai, com certeza, não tenha dúvida nenhuma disso. Agora, não vai te levar à possibilidade de uma ação quebrar, de uma empresa falir. A ação não quebra, né? Da ação de uma empresa vale zero, porque a empresa lá no fim das contas ela faliu. Algumas pessoas me perguntam: Vinícius, tenho medo de investir em ações porque eu tenho medo que a empresa quebre. Como que eu controlo esse risco? Como que eu me protejo desse cenário de falência de uma empresa? Quando eu fico atento no endividamento. Claro que não é só esse fator, esse é um dos fatores que a gente analisa na hora de investir em ações. E talvez agora você esteja pensando o seguinte: tá bom, Vinícius, como que eu vou saber se o endividamento de uma empresa está alto ou está baixo? Me dá um norte, me dá uma luz, me dá um caminho. E eu vou te dar um norte aqui, tá? Os meus alunos podem falar. Esse aqui, o que eu vou te falar agora, é conteúdo pago, tá? É o conteúdo que eu mostro dentro do programa Investidor Sempre em Alta. Claro que lá dentro do programa eu consigo, eu tenho mais tempo, eu tenho passo a passo, eu consigo dar muito mais detalhes, mas eu vou te dar um norte aqui que se você seguir isso daqui, vai te dar muito mais tranquilidade, vai te dar serenidade na hora de analisar o endividamento de uma empresa, tá? Basicamente, quando você vai analisar o endividamento de uma empresa, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para dois pontos, tá? Primeiro ponto, a dívida de curto prazo. E segundo ponto, a dívida total. O que significa isso? Dívida de curto prazo, tá? Você vai analisar o tamanho da dívida que uma empresa tem, que ela deve pagar nos próximos 12 meses, tá? Isso é dívida de curto prazo. Dívida total é o total da dívida que a empresa tem, independente do prazo que ela tem para pagar. Por que é importante separar isso em duas etapas, tá? O endividamento total é porque é óbvio, né? A gente tem que olhar qual o endividamento total, né? Imagina que eu estou olhando para uma pessoa, quanto que ela deve de dinheiro. Estou pensando em emprestar dinheiro para uma pessoa, quanto que ela deve de dinheiro? Eu tenho que saber, porque eu tenho que ver se é possível ela me pagar ou não. Agora, endividamento de curto prazo, por que ele é importante também? Tem algumas empresas que elas têm uma dívida que ela não é tão grande, uma dívida total. Só que ela tem uma certa quantidade de dívida que ela tem que pagar nos próximos, até no máximo 12 meses, até no máximo um ano, e ela não vai ter condições de pagar aquela dívida. E nesse caso, a empresa ela pode se lascar, ela pode se dar muito mal, ela pode vir à falência, principalmente num cenário como esse, do aumento de custo da dívida para todo mundo, o que leva o lucro da empresa lá para baixo, tá? Quem sabe entra no campo do prejuízo e aí nem consegue pagar o juro da dívida, né? E então eu preciso me atentar a isso, porque não basta o endividamento total, tá bom. Eu tenho que saber se a empresa nos próximos meses vai conseguir pagar a sua dívida, né? Tem que saber o quanto que ela tem de dinheiro em caixa e o quanto que ela tem de dívida para pagar no próximo ano. Será que é possível ela pagar toda essa dívida ou ela vai ter problemas aqui agora? E essa empresa vai falir daqui a pouco, entende? Então como que você separa? Eu vou te dar dois nortes agora, tá? Quais nortes são esses? Eu vou te mostrar dois indicadores de endividamento que você deve ter muita atenção na hora de investir numa ação, tá? O primeiro desses indicadores se chama liquidez corrente.
O que é a liquidez corrente, tá? Liquidez corrente nada mais é, olha aqui, eu vou falar uma coisinha um pouco técnica, mas eu vou te explicar, tá? Liquidez corrente é o ativo circulante de uma empresa dividido pelo passivo circulante. O que é isso? A gente está falando um pouquinho de contabilidade aqui, mas isso não é difícil. Ó, ativo circulante é tudo de bens que a empresa tem e direitos, coisas que ela vai receber. Ela tem direito a, por exemplo, a receber parcelas de vendas que ela fez nos próximos 12 meses. Ela tem um dinheiro em bens que ela pode vender nos próximos meses que está em estoque. Tudo isso que é rápido de se trocar por dinheiro, todos os bens que ela tem que são rápidos de trocar por dinheiro, é esse tal de ativo circulante. Então, na prática, é o quê? O quanto a empresa tem de dinheiro em caixa ou em bens que ela pode transformar rapidamente em dinheiro, tá? Em linhas gerais, é o quanto de dinheiro a empresa tem agora ou daqui a pouquinho, tá? Porque ela pode transformar aqueles bens rapidamente em dinheiro. O passivo circulante é o quê? As dívidas que a empresa tem, que ela tem que pagar agora, até no máximo 12 meses. Então, quando eu comparo o que ela tem de bens e de dinheiro e de bens que ela pode transformar rapidamente em dinheiro, com aquilo que ela tem de dívida para pagar nos próximos 12 meses, eu vejo como que é o nível de fortaleza dessa empresa para o curto prazo, para o próximo ano. O que eu quero nesse indicador aqui? Que ele seja no mínimo dos mínimos 1. Quando o indicador for 1, o que significa, tá? Significa que a empresa ela tem de dinheiro em caixa a mesma coisa que ela tem de dívida para pagar nos próximos 12 meses. Agora, se ela tiver 1,5 de liquidez corrente, opa, é melhor. Isso significa que ela tem 50% a mais de dinheiro em caixa ou em bens que ela pode transformar rapidamente em dinheiro do que dívida para pagar nos próximos 12 meses. Então, quanto maior for esse indicador, melhor. E não tem limite, quanto maior, melhor. Se for abaixo de 1, eu não entro nesse negócio. Por que eu não entro nesse negócio? Tá? Via de regra, de forma geral, tá? Tudo é um contexto, mas via de regra, de forma geral. Quando isso é abaixo de 1, significa que a empresa tem mais dívida para pagar nos próximos 12 meses do que dinheiro em caixa, certo? Ou bens que ela pode transformar rapidamente em dinheiro. Então o cenário é o seguinte, uma liquidez corrente menor do que 1 seria o seguinte, ó, o Vinícius tem uma dívida de 100 mil reais para pagar, só que ele tem 60 mil na conta. Ele tem que pagar essa dívida nos próximos 12 meses. Basicamente esse é o cenário. Você pode investir, você pode confiar que a empresa vai gerar lucro no próximo trimestre e vai conseguir pagar aquela conta? Você pode. Agora, se você é investidor de esperança, vai lá. Tá tudo bem. Aqui não é outro lugar. Qual é o foco do investidor sempre em alta? É comprar ações de empresas lucrativas com endividamento controlado a preços de banana. Esse é o foco. Por que esse é o foco? Porque esse é o padrão identificado nas ações com maior valorização na história da Bolsa, tanto brasileira quanto americana, tanto em toda a história quanto na última década, tanto aqui quanto lá. Então, eu preciso que a empresa ela seja uma fortaleza no nível de endividamento para que eu consiga confiar na análise que eu fiz, para que eu consiga confiar que eu vou colocar o meu dinheiro, o patrimônio da minha família naquilo ali e eu sei que aquele negócio não vai quebrar. Se não, eu sou mais um apostador. Se você é um apostador e quer continuar sendo um apostador, aqui não é o teu lugar, tá tudo bem. Você vai para outras lives, tem um monte de gente aí apostando e fazendo um monte de porcaria com seu dinheiro. Aqui não é o teu lugar, mas tá tudo bem, tá? Agora, eu preciso me certificar do endividamento do curto prazo. Esse é o primeiro passo. Então, quando eu vou lá analisar uma ação, a primeira coisa que eu olho no nível de endividamento é isso. Qual é a liquidez corrente? É menor do que 1? É muito baixa? Opa, fugi, vou embora. Poxa, a liquidez corrente é 1,5, 2 vezes, 3 vezes. Caraca, ela é uma fortaleza financeira para o curto prazo. Ela tem muito mais dinheiro em caixa ou bens que ela pode transformar rapidamente em dinheiro do que dívidas para pagar. Então eu olho e vejo assim, ó, caraca, essa empresa ela tem uma segurança financeira muito grande. Solidez. Essa é a palavra, solidez. Depois que eu vejo como está o endividamento de curto prazo, aí eu vou para a dívida total. Aí eu vou olhar o endividamento total. E eu olhando o endividamento total, qual é o indicador que eu posso olhar aqui, tá? Eu posso comparar qual é o tamanho da dívida líquida da empresa e comparar com o lucro líquido do último ano dela. O que é dívida líquida, Vinícius? Vamos lá. Dívida líquida nada mais é do que o total de dívida que a empresa tem menos o quanto ela tem de dinheiro em caixa.
Então, digamos aqui um exemplo, tá? Digamos que uma empresa, ela tem uma dívida total, somando todos os empréstimos que ela tem um total de dívida de 5 milhões de reais. 5 milhões, tá? E ela tem de dinheiro em caixa 2 milhões, tá? 2 milhões. Então, qual é a dívida líquida da empresa? É 5 milhões, o total de dívida, que o nome disso é dívida bruta, mas é o total de dívida, menos o quanto ela tem de dinheiro em caixa. 5 menos 2 igual a 3. Então, a dívida líquida, ou seja, a dívida que a empresa tem, descontando o que ela tem em caixa, porque ela conseguiria, se ela quisesse, pegar esse valor e pagar aquela dívida, uma parte daquela dívida. Então, a dívida líquida que ela tem é 3 milhões de reais. E aí eu pego esse valor, esse número, e comparo com quanto a empresa deu de lucro no último ano, por exemplo. Ou, se eu quiser, eu posso pegar a média dos últimos 5 anos, ou a média histórica, ou a média dos últimos 10 anos. E eu pego e comparo. Opa, se esse valor da dívida líquida é 3 vezes maior, via de regra, se você se basear por 3 vezes, vai dar um valor legal para qualquer setor, tá? Se a dívida for 3 vezes maior do que o lucro dos últimos 12 meses, do que o lucro de um ano inteiro, ou do que a média de alguns anos, opa, esse endividamento está muito alto. Agora, se a dívida líquida da empresa está equivalente a 3 vezes o lucro da empresa, opa, interessante. Isso significa o quê? Que a empresa funcionando durante 3 anos e dando aquele lucro, ela consegue pagar a totalidade das suas dívidas. É um endividamento bem controlado, é um endividamento bem baixo, bem bom. Se eu tiver, por exemplo, um indicador dívida líquida sobre o lucro líquido, que é o nome desse indicador, tá? Uma relação que a gente faz. Eu vejo que é 2 vezes, ou seja, digamos que a empresa tenha uma dívida líquida de 3 milhões e tenha um lucro líquido de 1,5 milhão. Opa, uma coisa comparada à outra é 2 vezes. Então significa que se a empresa ela trabalhasse, operasse por 2 anos, tendo aquele nível de lucro, ela conseguiria pagar todas as suas dívidas. Agora, você tem algumas empresas que você vê aí para investir que esse nível é 10 vezes. O quanto a empresa tem de dívida líquida e empresas famosas, super recomendadas, que são bambambam na internet. Só que a maioria das pessoas não sabe o que está fazendo. É por isso que 95% dos investidores perdem dinheiro na bolsa. Porque num período de crise esse negócio pode quebrar. Então, olha só, é muito fácil de quebrar. Tá? Por quê? Porque o juro da dívida sobe, é todo aquele contexto, todo aquele cenário, todo aquele mecanismo que eu te mostrei. Então, tem empresas com tranquilidade, você vai achar várias, que tem a dívida líquida equivalente a 5 vezes, 7 vezes, 10, 15 vezes o lucro. Isso significa que a empresa teria que trabalhar por 15 anos e dar aquele lucro para ela conseguir pagar todas as suas dívidas. Então, claro que isso varia de setor para setor, claro que isso varia em vários pontos, tá? Principalmente de setor para setor. Tem setor que dá para aceitar uma liquidez corrente um pouco mais alta, outros um pouco mais baixa. Tem outros que dá para aceitar um endividamento total um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Depende da peculiaridade de cada setor. Só para você ter uma ideia, eu acrescentei nos últimos dias uma aula para todos os alunos de todas as turmas do Programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, que é sobre flexibilização dos indicadores, né? Como que a gente analisa ações, fundos imobiliários? Com base em indicadores claros, né? Porque isso dá clareza de se a gente está selecionando da forma certa ou não. Uma aula só de flexibilização, ela tem mais ou menos meia hora. E com eles eu sei que eles perseguiram todo o passo a passo de análise. Eu não preciso recapitular nada. Então eu precisaria que dê horas para conseguir te explicar todas essas nuances, todos esses detalhes. Mas, se você se basear por isso, liquidez corrente e dívida líquida sobre o lucro líquido, pegar esse valor aí pelo menos uma vez e meia, 2 vezes, quanto maior melhor a liquidez corrente, e você pegar o máximo de dívida líquida sobre o lucro líquido de 3 vezes, isso já vai te livrar das maiores mancadas que você pode dar investindo em ações, tá? Então, em resumo, assim, extremamente importante, o endividamento hoje das empresas é o principal critério, é o principal ponto, é o principal fator de atenção que você deve ter ao analisar uma ação. Por quê? Porque a gente está com a taxa Selic em alta. Taxa Selic em alta faz com que o juro da dívida das empresas suba, isso diminui o lucro. Faz com que o juro das dívidas das pessoas subam e as pessoas acabam pegando menos dívida, menos empréstimo, consomem menos, se as empresas vendem menos, o lucro cai. O aumento da taxa Selic faz com que o custo da dívida do governo aumente. Ele provavelmente aumenta imposto. Isso faz com que as pessoas comprem ainda menos as empresas. Elas vendem menos, lucram menos. E faz com que as empresas paguem ainda mais imposto.
e elas lucram ainda menos e várias vão entrar no campo do prejuízo e várias podem ir à falência. E se você investe na ação de uma empresa e ela vai à falência, basicamente você pode perder 100% do valor investido naquela ação. É por isso que, seguindo a metodologia, seguindo o passo a passo, olha, você tem que aplicar errado para você investir numa ação e a empresa quebrar. Porque a gente se preocupa exatamente com isso, exatamente com esses pontos, né? O que faz o preço de uma ação subir no longo prazo? O aumento do lucro da empresa. Mas não adianta eu investir na ação de uma empresa extremamente lucrativa se eu não puder confiar que aquela empresa vai sobreviver às crises que vão acontecer, que são naturais no meio do caminho. Como que eu me protejo? Como que eu me certifico que aquela empresa vai suportar crises? Um dos fatores é o endividamento controlado. E aqui eu te passei um norte para você analisar o endividamento de curto prazo e analisar o endividamento total da empresa para você não cair nessa cilada. Então, o principal indicador, critério, ponto de atenção, chave para você investir em ações em períodos de alta na taxa Selic, em períodos de crise na economia, especificamente 2021, é analisar o endividamento das empresas. Certo, gente? Se você curtiu esse vídeo, se esse conteúdo aqui te ajudou, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, clica nele, porque assim as redes sociais vão compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, tá? E aproveita você mesmo e pega e compartilha com seus amigos, manda nos grupos do WhatsApp, não deixe essa mensagem morrer aqui, porque você sabe que isso pode ajudar muita gente, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço.